Olá! Olha, recentemente o Conselho Federal de Medicina, o famoso CFM, tomou uma decisão que deu o que falar. Eles simplesmente proibiram a anestesia para fazer tatuagens. E essa canetada, claro, dividiu opiniões, esquentou o debate e levantou um monte de perguntas. Vamos mergulhar nesse assunto para entender direitinho o que está acontecendo. E a grande questão que fica no ar é justamente essa. Será que essa medida é realmente para proteger os pacientes, para garantir a segurança deles? Ou será que é um excesso de regulação? Uma regra que talvez tenha ido um pouco longe demais? É exatamente isso que a gente vai analisar agora, ponto por ponto. Então, tudo começou com uma resolução que, de uma hora para outra, mudou completamente as regras de uma prática que vinha crescendo bastante aqui no Brasil. Antes, fazer uma tatuagem com anestesia era uma opção. Agora, simplesmente não é mais. E aqui está o detalhe da regra. A resolução CFM 2436 de 2024 é bem específica. A proibição é para tatuagens com fins estéticos, ou seja, aquelas que a gente faz por vontade própria. Só que tem uma exceção muito importante: as tatuagens reparadoras, como a reconstrução da areola do seio depois de um câncer, por exemplo. Para essas, a anestesia continua liberada. Guarda bem esse detalhe porque ele vai ser crucial mais para frente. Mas afinal, como é que a gente chegou nesse ponto? Antes, essa prática existia e, olha, parecia boa para todo mundo. O paciente não sentia dor, o que é ótimo, o tatuador conseguia trabalhar com mais calma e precisão, e os hospitais tinham até uma nova fonte de receita. A faísca que acendeu essa discussão toda foi um caso trágico, a morte de um influenciador, que jogou o assunto na mídia e acabou culminando nessa proibição que a gente vê hoje. Certo. Mas qual foi a lógica do CFM para tomar uma decisão tão drástica assim? Vamos dar uma olhada nos argumentos oficiais, nas justificativas que eles apresentaram para proibir o procedimento. É super importante a gente entender essa linha de raciocínio. Basicamente, a defesa da proibição se apoia em três pilares. O primeiro, o risco de intoxicação pela tinta, que teria metais pesados. O segundo, o fato de ser um procedimento só por estética, sem uma função de saúde. E o terceiro, quem faz a tatuagem é um tatuador, que não é um profissional de medicina. Olhando assim à primeira vista, parecem argumentos bem razoáveis, né? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Será que esses argumentos se sustentam mesmo quando a gente cava um pouco mais fundo? Para analisar temas complexos como este, é preciso ter acesso à informação correta e ferramentas de estudo eficientes. E falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Agora sim, com tudo em mãos, vamos para a análise detalhada. A gente vai pegar cada um daqueles três argumentos e ver se eles fazem sentido de forma consistente, comparando com a própria prática médica do dia a dia e com outras situações que já são regulamentadas. Começando pela história da tinta tóxica. A justificativa é o risco de intoxicação por metais pesados. Só que, se a gente for olhar literatura médica mundial, casos de intoxicação séria por causa de tinta de tatuagem são extremamente raros. E aí vem o ponto-chave, a grande contradição. A mesmíssima tinta, com os mesmíssimos metais pesados, é usada nas tatuagens reparadoras, aquelas que o próprio CFM permite fazer com anestesia. Fica um pouco confuso, né? Vamos para o segundo argumento, a finalidade estética. Peraí, mas se a gente parar para pensar, a anestesia é usada o tempo todo em vários outros procedimentos que também são puramente estéticos. Cirurgia plástica, colocar silicone, rinoplastia, implante de cabelo, de barba, a lista é enorme. Nesses casos, a finalidade estética nunca foi um problema. Por que então só para tatuagem ela seria? E para fechar, o argumento do profissional não ser médico. A realidade é que anestesistas já trabalham todo dia lado a lado com profissionais que não são médicos, como os dentistas, por exemplo. Eles também dão anestesia para exames de imagem, como ressonância magnética, que são operados por técnicos. E voltando para a nossa exceção, o tatuador que faz a reconstrução da areola, que é permitido, ele também não é médico. A lógica, de novo, parece que não fecha. E este slide aqui resume perfeitamente a confusão toda. Quando a gente junta as peças, fica claro que a regra é seletiva, para dizer o mínimo. É permitido usar a mesma tinta e o mesmo profissional para a tatuagem reparadora. É permitido para um monte de outros procedimentos estéticos. É permitido trabalhar com outros profissionais não médicos. Mas na combinação específica de tatuagem estética, aí de repente é proibido.
Ok, mas essa discussão é só aqui no Brasil? Como é que os outros países lidam com isso? Bora dar uma olhada lá fora para ver como essa prática é tratada em outros lugares. Olha, a diferença é gritante. Enquanto o Brasil foi pelo caminho da proibição total, entidades super respeitadas como a Sociedade Americana de Anestesiologistas, a ASA, lá nos Estados Unidos, fazem o quê? Elas regulamentam. Elas criam normas, protocolos de segurança para garantir que o procedimento seja feito do jeito certo. O foco deles é na segurança real do paciente, com regras claras e não num risco teórico. Parece mesmo que o Brasil está remando na contramão do mundo. Então, se proibir não parece ser a solução mais lógica, qual seria a alternativa? Bom, a resposta que muitos especialistas e críticos da medida apontam é uma só: regulamentar. Ou seja, em vez de simplesmente proibir, criar regras claras para que a prática seja segura. E uma regulamentação séria seria basicamente isso que a gente está vendo aqui: exigir um pré-operatório rigoroso, com exames de sangue, avaliação do coração, ter termos de consentimento bem claros, assinados explicando tudo. Deixar o anestesista como médico legalmente responsável pelo paciente durante todo o tempo. E, claro, fazer tudo isso num ambiente hospitalar seguro e controlado. Isso sim é um caminho focado na segurança. E essa citação, olha, resume bem o sentimento de muita gente da área. A percepção é que essa proibição, no fim das contas, não está protegendo ninguém e só está prejudicando todo mundo. Os pacientes que perdem a opção de um procedimento sem dor, os profissionais que perdem o mercado de trabalho e até os hospitais que perdem uma fonte de receita. O pedido é por um debate mais claro e honesto. E com isso a gente volta à nossa pergunta inicial, mas agora com muito mais informação na bagagem. Diante de tantas inconsistências e sabendo que existe um caminho alternativo, fica a reflexão. O que é que realmente protege o paciente? É proibir de vez uma prática ou é regulamentar com seriedade, para que ela aconteça da forma mais segura possível? A resposta para essa pergunta parece ser o verdadeiro centro de todo esse debate.